Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria poder voltar a gravar esse tempo tão especial para falar daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? Nada melhor do que ouvir histórias. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Faz tempo que a gente está tentando, agora deu certo, né? Glória a Deus. Então seja bem-vindo a esse novo episódio do nosso programa Novos Começos. Gente, nós vamos começar hoje, né, a falar um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dela, nessa série Novos Começos. E antes de começar, eu já quero pedir um grande favor para você. Eu tenho certeza que essa história vai falar ao seu coração. Então, compartilhe essa história com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Kátia, como eu disse, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que honra ter você aqui, principalmente por saber um pouco da sua história, por saber daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E eu gostaria também que outras pessoas soubessem disso, né? As pessoas te veem hoje. E a Kátia, ela tem um problema muito sério. Ela cozinha bem demais. Se você não teve a oportunidade ainda, pode ir lá, né? Sim, por favor, me visitar. A Kátia com o Rafa, eles são aí proprietários e a Kátia é chefe, né, do quintal de casa e o restaurante Ato. E, gente, é maravilhoso. Só que, claro que nem tudo sempre foram flores, Sim, né? Não. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou de Recife, né? Nasci... Dá pra ver pelo sotaque, gente. De vez em quando dá uma puxadinha. Eu sou de Recife, eu vim pra São Paulo, na verdade, pra morar na Europa. Eu era modelo e foi trabalhando como modelo que eu conheci o Rafael, meu marido. Eu nunca imaginei me tornar cozinheira, chefe de cozinha, ou ter restaurantes, enfim. A gente se conheceu na moda e trabalhava com isso. E foi a minha história, o meu testemunho com o Rafa começa desde então, né? Então, nessa época, nós tínhamos o Rafa 19 e eu 20. Novinhos. Ou o Rafa tinha 18 e eu 20. Não sei, eu tenho uma diferença dele. É porque a gente se conhece um pouco depois já de eu estar em São Paulo. E a gente começou a namorar. E depois de pouco tempo, uns 8 meses, a gente foi morar junto, né? Porque minha família é de Recife, a família dele é aqui de Bragança Paulista, então a gente dividia apartamento com mais 12 outros modelos. Nossa! E aí a gente começou a namorar e um dia a gente decidiu sair, morar junto em outro apartamento e tal. E aí, engravidamos. Então eu com 21 anos, Rafael com 20, grávidos. E com a Raninha. Então ali já era um momento da gente, bom, agora a gente não é mais criança, né? Agora temos uma família. Então vamos construir uma família de fato. E foi muito trabalho. Eu comecei, ali nessa época a gente também já estava parando com a moda. Existe, né? Antes de tudo isso, eu já tinha sido muito roubada pela minha agenciadora, pelo meu próprio advogado. E aí eu fui parando, né? O mundo artístico é realmente muito difícil, muito corrompido. É porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, modelo, artista, ela não imagina o que está por trás, né? Não. E voltando um pouco no tempo, quando eu decidi trabalhar com isso, na verdade, minha família estava passando bastante dificuldade em Recife. Minha mãe, meus pais, meu pai morreu quando eu era adolescente e minha mãe praticamente criou a gente sozinha. Eles separaram quando eu tinha 4 anos e aos 17 meu pai faleceu. E aí eu comecei a trabalhar como modelo para isso, para ajudar minha mãe, porque eu também já tinha um outro emprego, mas o bico de modelo era para ajudar minha mãe. E aí eu ganhei concurso de modelo e tal, e a vida, Deus me trouxe para cá, porque tudo já estava escrito. Amém. Né? Então, é um mundo muito corrompido mesmo, que tipo, nunca foi meu sonho, não tinha nada a ver comigo. E eu sempre fui muito tímida, muito quieta, muito calada, então não tinha nada a ver comigo, mas era aquilo, uma possibilidade, era muito dinheiro, meu contrato valia muito dinheiro na época, então era uma possibilidade de ajudar minha mãe. E enfim, vim para São Paulo, aí conheci o Rafa, fui roubada muitas e muitas vezes. Era uma época que a gente não tinha telefone, celular, essa facilidade para se falar, né? Isso eu tô falando de 2001, 2002, então... Tem gente que nem imagina o que é isso, né? É verdade. Do orelhão, é verdade, lá, é isso né? mesmo. E eu acho que era ficha ou talvez cartão, não lembro, mas era orelhão mesmo. É isso aí.
Aí, então minha mãe não sabia. Às vezes que a gente se falava, né? Minha mãe perguntava, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mãe. E não tava nada ótimo, né? Você até comentou em uma conversa que a gente teve que às vezes vocês não tinham mesmo o que comer, né? Sim. E que vocês... Nossa, várias vezes. E vocês tinham um horário que vocês desciam? Sim. É na época da República? Conta isso pra gente. Bom, a gente não tinha dinheiro para comer mesmo e era uma época da vida que a gente vivia de miojo e repolho. Gente, miojo e repolho, sério. O Rafael consegue amar repolho até hoje. Eu gosto também, mas eu não sou tão fã quanto ele. Mas enfim, aí a gente morava, essa república ficava em cima de um bar. Uhum. E às 4 horas da manhã, era um bar 24 horas, e às 4 horas da manhã o João, que era o garçom lá, o cara do bar, ele jogava fora os salgados. E aí a gente pedia, João, ou era Zé, não lembro. Aí eu falava, olha, quando der o horário, não, guarda pra gente que a gente vem buscar. E o Rafael tinha celular na época, um tijolão, mas tinha. Aí o Rafael punha pra despertar e 4 horas da manhã a gente descia pra buscar os salgados. E eles iam jogar fora. A gente comeu muito salgado estragado. Foi uma época bem difícil. E até antes de engravidar, de Raninha chegar na nossa vida, aí eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, não tinha mais dinheiro para nada e eu decidi voltar, né, para Recife. Aí uma amiga falou, olha, tem um bar que está precisando de garçonete, de bartender e tal. Você não quer fazer um pub? Você não quer fazer uma entrevista? Eu fui, modelete, nem imaginava, não bebia e tal. E comecei a trabalhar nesse bar, nesse pub. E eu lembro que a primeira vez que eu recebi o meu salário, eu cheguei em casa pro Rafa, a gente ainda morava na República. Falei, chamei algumas pessoas da República, o Rafael, eu falei, vamos lá no supermercado. Aí a gente chegou no mercado e falei, peguem tudo que vocês quiserem. Aquela coisa de primeiro salário, né? Gente, é coisa incrível, né? Cada um tem uma história. Sim. E bom, e aí a minha história no ramo de gastronomia começa assim, mas tudo muito difícil, né? Comecei a estudar, o Rafael também foi trabalhar num grupo muito famoso de São Paulo, na época ele entrou como DJ, porque o Rafa já era músico. Sério? Olha só, não sabia. O Rafa sempre estudou música, né, desde criança, então tocava teclado, guitarra, já tocou bateria e cantava. E aí ele foi chamado para ser DJ desse lugar, mas era um restaurante, então não tinha aquela coisa de DJ mesmo, mas a história dele também, restaurante, começa aí. E a história, o problema da nossa vida também começa aí, né? Então ele trabalhava, a Raninha era muito pequena, ele trabalhava muitas e muitas e muitas horas, assim, tipo 12, 14 horas por dia. O Rafa era modelo, era um homem forte e bonitão, ele foi definhando, porque ele trabalhava muito, se alimentava muito pouco, né? Muito rápido, era mal, não que era muito pouco, mas tipo, não tem qualidade de vida, né? Então era uma correria tremenda, em São Paulo é aquela correria. Eu com uma criança em casa, eu trabalhava também, a Hannah, eu voltei a trabalhar com 2 meses, depois do nascimento da Hannah. Então a gente trabalhou muito, ela tinha uma babá. Porque enquanto vocês eram solteiros, se precisasse comer salgado estragado, vamos fazer. Mas agora tem uma criança, a vida é outra, né? E aí o Rafa no bar, aí ele de DJ, ele foi pro bar. Chamaram ele para trabalhar no bar. Pouco tempo ele já assumiu o bar desse lugar como chefe mesmo e ele já bebia, na verdade, né? Começou a beber e droga, né? Porque é um ambiente também bem poluído, assim, como eles trabalham muito. Essa é a desculpa que eles dão, né? Eu trabalhei muitos anos em restaurante em São Paulo e é uma desculpa que cozinheiros e garçons dão, que é tipo, usam cocaína pra ficar ligadão, porque tá muito cansado, trabalham, tipo, entra cedo, faz almoço, depois tem um intervalo, volta, trabalha à noite, sai de madrugada, e aí a história do Rafa envolvido aí com droga começa nessa fase. E é tão interessante, né, Kátia? Porque às vezes as pessoas, principalmente os jovens, a gente tenta sinalizar, né? Mas assim, eles não entendem que tudo tem um começo. Sim. Satanás, ele é astuto, ele nunca vai mostrar o fim, ele vai tentar mostrar uma beleza, uma fuga. Né? Esses dias eu estava vendo o testemunho de uma pessoa, um morador de rua, e ele falando, na rua você tem que estar chapado, você tem que estar drogado para você conseguir morar na rua, porque é uma selva mesmo, né? Então, frio, fome, né? E aquilo, você
estar realmente alucinado para você não querer enxergar a realidade. Sim. Não deve ser fácil, realmente. Olha, eu passei fome mesmo. Eu já fiquei 2 dias sem comer, minha mãe não sabia de nada disso, porque eu imaginava, isso, gente, uma criança. Porque eu, com 20 anos de idade, eu era esperta para muita coisa, mas para outras eu era uma criança. Ingênua. Ingênua. E assim, é um mundo, e principalmente o mundo da moda, né? E São Paulo, muito de São Paulo é esse glamour, né? Uma cidade grande é essa coisa glamourosa mesmo, seja dentro de uma grande empresa, de você ter aquele status de estar ali, envolve muito a tua vaidade, o teu ego. E, enfim, para você se manter em grupinhos, você acaba se envolvendo e fazendo coisas que você talvez não faria. Exatamente. Para pertencer. Exatamente, era isso que eu ia falar. Na verdade, muito do que as pessoas vivem, elas acabam fazendo coisas que elas não gostariam de fazer, porque elas precisam pertencer, precisam participar de um grupo, precisam ser aceitas, né? E aí ela não quer ficar para trás, né? Então, assim, gente, isso é uma isca, né? Então, se você está assistindo aí e você ainda é um adolescente, um jovem, fica esperto, né? Não morde essa isca, não. E no mundo da moda, principalmente. Né? Teve uma série de TV que passou um tempo atrás e contava exatamente o que acontece. As pessoas falam pra mim, é assim mesmo? Eu falei, cara, sabe? Então, assim, eu vi muito, mães e pais, não se iludam. Ai, o sonho da minha filha é ser modelo. Não se iludam, é um mundo de cobras, é um inferno na Terra, de verdade. Então, é muito corrompido, sabe? E eu vi muito, quando modelo, eu vi muito meninas de 13, 14 anos, porque eu era velha pra época. Sim. Tinha 17, 18, mas eu era velha. As meninas de 13, 14 anos que vinham do interior do sul do país, tipo, assim, pessoas muito simples, e vinham com promessas, porque sempre são promessas grandes, né? Glamourosas, exato. né? Eu já tinha 18 anos quando eu vim, e minha mãe ainda ficou um tempo comigo para me adaptar aqui, mas tem meninas que vêm com 14 e se prostituem, sabe? Elas se prostituem, e não só o corpo, prostituir o corpo, mas são valores mesmo. Sim. Né? Então, de sair com pessoas para estar em determinados lugares. Para serem vistas. Exato, para ter acesso para comer bem num bom restaurante. Para beber, eu lembro de uma menina que a gente... E tudo que não presta é de graça. Eu não pagava para ir para balada, eu não pagava para beber, a gente ficava no camarote. Ônibus, gente, eu vinha para Atibaia aqui, tinha balada, na época eu era modelo, ônibus buscava a gente, só modelo lá em São Paulo, para trazer para Atibaia, pra gente ficar no camarote, para as pessoas verem a gente, que a balada tinha gente bonita. Então é super normal. Isso faz muito tempo, não sei como é que... Imagino que está pior, com né? certeza. Então... E daí, o Rafa começou nesse universo, você já percebeu de cara que isso estava acontecendo? Como é que foi? De bebida e de droga, não. Não mesmo. Não, demorou pra eu entender, né? Até porque eu bebia de vez em quando, eu nunca fui de beber muito, mas eu bebia de vez em quando, e ele fumava maconha. Tipo, maconha era uma coisa que era eu sabia, nunca fumou dentro de casa, nada dessas coisas assim, mas eu sabia que ele fumava maconha. Mas até então, né, que a gente pensava, maconha é de boa, maconha é natural e tá tudo bem. E aí pra mim, ele só fumava maconha e bebia. E que até então eu também não via o problema do jeito que era, assim. E aí, como é que foi esse caminho? Porque, na verdade, como a gente falou aqui, tudo tem um começo, né? E eu sempre falo, né, inclusive para os meus filhos em casa, eu falo isso, gente, tudo começa, na verdade, com uma cerveja. É sempre com uma bebida simples, é sempre com uma coisa simples, mas a grande verdade é que isso vai indo cada vez mais longe, né? Então você percebe isso, bebia de vez em quando, aí começa com uma maconha, e aí mais uma outra coisa, e aí? E assim, posso só falar uma coisa, claro, pastora, assim, como mãe, né? Como mãe e alguém que viveu isso, eu penso assim, primeiro de tudo, tudo começa com a falta de alguma coisa, né? No meu caso, acredito, meu pai ausente, presente do jeito que dava até onde ele viveu, mas eu acho que é aquele sentimento de órfão, e aí você tá sempre muito de coração aberto para ser amado, entendeu? Então, tipo, você já... Uma carência, na verdade, aí vem, né? os lobinho vestido de cordeiro, você acredita, você ama as pessoas. E também isso é uma isca também, né?
E falo isso porque Jesus me curou disso. Amém, glória a Deus. Né? Desse sentimento de órfão, assim. Então, apesar da minha mãe ser né, ter sido incrível, maravilhosa, mas isso. Sim. E o Rafa também, a família do Rafa já é uma família mais introvertida, tipo, tem questões que eles não conversavam. Enfim, é um gatilho, Sim, sabe? E era um universo novo, né? E aí tava, como você disse, tudo que não presta é de graça. Você tá num ambiente onde para aquelas pessoas isso é tudo normal, né? E daí como é que foi? Como Bom, é que aí as o coisas Rafa, foram acontecendo? sim, aí o Rafa começa a chegar em casa, porque ele nunca foi violento, ele sempre foi muito tranquilo, muito calmo, e ele começa a chegar em casa à tarde, e a primeira coisa que vinha à minha cabeça para eu chegar ao ponto de perceber o que estava acontecendo primeiro, ele sofreu um acidente, ou foi assaltado. Primeiro pensa numa tragédia, depois eu pensava em traição, deve estar com alguém, porque não é possível. E a Hannah pequena em casa. E, enfim, aí ele começou a chegar tarde em casa. E ele chegava tarde em casa e eu esperando ele já ia ou tomar banho, ou ia dormir, então não tinha muita conversa, então eu não via como ele estava. Mas muitas vezes ele já deveria estar drogado e eu não percebia. Uau. E aí ele foi piorando, chegava 4 horas da manhã em casa, aí um dia eu estava esperando ele. E na hora que ele abre a porta, eu estava sentada, né, na sala, na hora que ele abre a porta do apartamento, eu apareço e falo assim, cara, essa hora. E aí foi quando eu vi ele com o olho estaladão, falei, você tá drogado. E ele, não tô, você tá maluca, e é sempre isso, você tá maluca, não tô, você tá maluca, isso é coisa da sua cabeça. E você está drogado, olha pra mim, ele não olhava, o apartamento da gente era grande, ele andando e eu atrás dele. Andando, e eu atrás dele. Aí ele entrou pra tomar banho. Eu vou tomar um banho. Na hora que ele foi entrar no banheiro, eu pus a mão assim, o corpo na porta e ele não pôde fechar. E eu não sei, eu digo que hoje, quando eu paro pra refletir sobre tudo que a gente viveu, eu vejo Deus realmente agindo em todos os momentos da minha vida, porque essa reação que eu tive foi algo que eu não teria, porque quando eu entrei, eu falei, tira a roupa. Pra, tipo, fazer uma revista nele, assim. E ele tirou a roupa e beleza. E ele ficou de meia. E eu falei, tira a meia. Aí ele puxou a meia pela ponta do pé, assim. Ninguém tira a meia puxando pela ponta do pé. Aí eu falei, me dá a meia. E eu nunca imaginar que alguém ia guardar a droga na meia. Aí eu falei, me dá a meia. Ele, não, mas por quê? Por quê? E não queria me dar. Eu puxei. Quando eu vi, tinha droga dentro da meia. Um pino de cocaína. E aí eu catei aquilo, a Hannah, eu não lembro se a Hannah estava em casa ou estava aqui em Bragança, na casa da minha sogra. Porque também teve isso, que depois eu conto essa parte, mas aí, que também foi muito difícil pra mim, que a Hannah teve que ficar longe da gente por um tempo. Mas enfim, eu puxei essa droga, peguei a droga na mão e eu comecei a andar dentro do apartamento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, e eu vi uma tragédia. Comecei a ver uma tragédia acontecendo, porque ele ficou transtornado. Falei, ele vai me bater. Tipo, ele vai me bater, o que eu faço? Eu pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ele atrás de mim, me dá, é a última vez. Eu te juro, é o último, é só esse, é só esse. Feio o negócio, assim, feio. Que loucura, né? É tão impressionante, gente, que existem algumas coisas... A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E uma coisa que a gente percebe é que, por exemplo, algumas coisas, alguns personagens, né, dessa história, eles são comuns em todas as histórias. A mentira, né? As desculpas, as fugas, a pessoa tentar se esconder. Então a gente percebe, e esse é um universo, infelizmente, muitas famílias ainda vivem assim, né? Isso é terrível. Agora deixa eu perguntar, e como é que foi a vinda de vocês para Bragança? Então, é exatamente nesse momento que aconteceu isso da droga, e eu tava com a droga na mão, para esconder, eu vi um vaso de planta assim na minha cozinha, eu enfiei o negócio na terra, falei, ele não vai usar. E eu peguei, nessa época eu já tinha telefone, celular, peguei o telefone celular, peguei o telefone de casa e eu falei pra ele, das duas uma, ou você liga pros seus pais, e eu tava com o telefone da polícia, no telefone de casa eu digitei o telefone da polícia e o telefone dos pais dele. Ou você liga pros seus pais e conta o que está acontecendo, ou eu ligo pra polícia. E aí ele,
hora também eu já tava com uma faca num determinado lugar, porque eu falei, se ele vier pra cima de mim, eu posso me defender. Beleza. E aí eu com um telefone na mão, falei, e aí, o que você vai fazer? Ele liga pros meus pais. Aí eu dei o telefone pra ele, ele ligou pros pais, falou, já era tarde da noite, mãe, eu preciso de ajuda, eu estou viciado em cocaína. Meu Deus. E o pai do Rafael já safenado, um monte de coisa, assim. Mas foi o fundo do poço. Eu fazia aquilo, era uma tragédia. Sim, não, perfeito. Na verdade, gente, você ter um pai e uma mãe para você recorrer, né, para você poder, você ter alguém para quem você vai poder abrir seu coração. Porque muitos não têm. Não tem, é fundamental. E todo o processo de cura, todo o processo de restauração, todo o processo de transformação que vai acontecer na nossa vida, ele começa com o reconhecimento, né? Seja em qual área for. Muitas vezes, o grande problema, né, das pessoas que têm qualquer tipo de vício, nós estamos falando de um vício de cocaína, mas às vezes tem pessoas que são viciadas em prostituição, são jogos, né, e tantas outras coisas. A grande verdade é que a pessoa, ela normalmente mente. Não, eu não sou viciado, eu tenho controle. A cura começa no momento que ela fala, eu preciso de ajuda. Sim, né? É verdade. E aí, ele liga para os pais e pede ajuda, né? E aí, como assim, filho, eu preciso de ajuda? E os pais falavam de internar ele, e vai internar, enfim. Aí, no outro dia de manhã, os pais dele estavam lá em casa e levaram ele, né, a fim de internar ele. E eu fiquei sozinha, porque eu também não tinha com quem deixar na Hannah. A Hannah, eu acho que foi nessa época que a Hannah veio passar férias e ela não queria a babá que ela tinha mais, e a gente teve que esperar passar o final do ano para poder reorganizar as coisas. E eu fiquei sozinha. Então, lembra a menina que eu falei que tinha um sentimento, uma falta no coração e tal? Eu me vi sozinha. E ali, depois de uma semana, porque morar em São Paulo não é barato. Sim. O Rafael foi afastado da empresa e a gente já não tinha mais condições de pagar o apartamento, eu sozinha, né? E aí, uma semana veio um caminhão buscar a minha mudança. E antes, quando eu percebi que o Rafael já estava, né, envolvido com droga, usando droga, mesmo viciado, eu já dizia antes, né, vamos embora para Bragança, vamos recomeçar. Ele falava, não, São Paulo é o meu lugar. São Paulo é o meu lugar, porque não tem como voltar e tal. E aí, naquele dia que os pais dele e ele foram buscar tudo da minha casa para trazer para cá, eu falei, eu não vou. Aí inverteu. Eu não vou. E eu estava em ascensão profissional. Falei, não é justo. Não é justo. Eu passei uma vida pedindo pra gente ir agora que eu tô... Eu não sei, eu acho que eu não posso falar de rebeldia, porque naquele momento eu não tinha consciência de nada. De nada. Era uma coisa maluca na minha cabeça, assim, sabe? Era muito... É difícil de explicar, porque eu nem sei explicar. Sim. E aí eles vieram embora, o Rafael veio pra cá e começou um tratamento com psiquiatra, com uma terapeuta também, acho que ele fazia, tomando muito medicamento, fortíssimo, ele vivia lesado. E eu em São Paulo trabalhando, então assim, eu já não dormia mais, eu mudei, fui para um outro apartamento, eu já não dormia mais, e eu tomava Lexotan, Rivotril, e eu não dormia. E foram 6 meses. Nossa. Assim. 6 meses. E aí eu liguei pra minha mãe um dia de madrugada e falei, eu não aguento mais. E minha mãe sempre vem embora ou, né, vá pra Bragança, venha pra Recife ou vá pra Bragança. E coitada, mas a minha mãe, imagino ela longe, né, e eu não posso, porque isso do propósito de Deus na minha vida e do Rafael, porque muitos momentos, eu não era dependente financeira dele. Sim. E eu digo que não era independente emocional, porque assim, eu fui criada para ser uma mulher independente, então eu não tinha aquela coisa da mulher depender de um homem. Sim. Hoje eu entendo que eu tinha um buraco no meu coração, né? Mas eu achava que eu era muito forte. E na verdade, se você for pensar, você veio para São Paulo para construir uma vida profissional. Sim. Então, teoricamente estava acontecendo, só que agora isso estava acontecendo à custa de outras coisas, né? Do comprometimento da sua saúde, do comprometimento da sua família, né? Você estava abrindo mão de coisas extremamente importantes em função de algo, né? E que horas que cai a ficha?
Daí, nessa noite que eu já tava meses sem dormir, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não aguento mais, ela liga pro seu marido e fala pra ele buscar. E o Rafa foi no outro dia, né, felizão, porque ele já tava aí há 6 meses, totalmente limpo, sem beber, sem droga, e ele foi me buscar, e aí é quando eu venho pra Bragança e a gente recomeça a nossa vida. Nessa época eu já estava falando com uma outra empresa muito grande que tinha me chamado para trabalhar, feito convite, e então eu venho para Bragança já trabalhando nessa grande empresa, mas o Rafael, que ele vai, né, contar... Nós vamos ter o Rafael aqui, gente, contando a versão dele. Ele recomeça do zero, né? Então ele era um cara, a gente vivia o luxo de São Paulo, a High Society de São Paulo, e de repente o Rafael tá vendendo salgado e bala, coxinha, e ele começa a vender salgado, na verdade, croquete, salgado, bolo salgado, essas coisas em bandejinhas congeladas, assim, para as amigas da mãe dele, para as pessoas aqui. Então. Uau, que legal, né, gente? Que interessante, né? Que ruptura. Uhum. Que ruptura, mas que coragem, né? Fala assim, tá, mas eu não vou ficar parado, eu quero fazer alguma coisa, né? Ele foi muito resiliente mesmo. Uhum. O Rafa é alguém que... A resiliência dele é algo que é admirável mesmo. Porque não é fácil você ir do luxo ao lixo, né? E do lixo ao luxo com... porque a vaidade, ainda mais a gente veio do mundo da moda. Orgulho, né? E pra você, como é que foi isso daí? Porque tá bom, ele agora é outro universo, você tá em outro lugar, né? Aí você tá vendo seu marido recomeçar assim do zero. Você já tá em uma outra empresa, né? Que você falou. Bom, ali foi o momento mais alto da minha vida profissional, assim, no vinho, né? Porque eu era sommelier. E eu ganhava muito bem. Explica o que é sommelier, Sommelier é especialista em vinho, especialista em vinho, vinicultura, em fazer vinho e a diversidade, né, estilos de vinho, degustar vinho. E eu trabalhava numa importadora, eu era gerente de conteúdo de lá, então meu trabalho era dar cursos, ensinar, provar e escrever para revistas, blogs, para o site e tal. Então meu trabalho era esse. E era a empresa gigantesca. Já era a segunda maior do mundo quando eu trabalhava lá, então eu tinha, né, respeito profissional, ganhava muito bem. E vocês estavam vivendo 2 momentos muito diferentes. E como é que foi para a Kátia, a esposa, fazer essa conciliação? Eu acho que foi um momento assim, eu tinha muita compaixão, assim, eu vi o Rafael passando por aquilo, mas que era muito necessário realmente. Ele precisava passar por aquilo. Uhum. E que bom que eu ainda conseguia suprir coisas, né? Porque teve um momento, ele tinha, coitadinho, o dinheirinho dele, coitado, sério, ele... Ai, gente, quem vê hoje, né? Mas, enfim, aí eu ajudava em casa, mas eu tinha a clareza de que aquilo era necessário para ele passar. Sim. E pra mim foi ótimo, não posso mentir, tipo, eu vivi, aprendi muito, eu vivia viajando, eu sentia muita falta de casa, porque aquele sentimento, o buraco que eu tô falando o tempo inteiro, ele ainda existia, só que no meio da correria do dia a dia, porque de fato, eu vivia correndo, eu viajava muito e a Raninha crescendo, né? A gente tava falando, inclusive, essa semana sobre isso. Eu só chegava em casa, tipo, eu passava o sábado em casa. Eu chegava sábado de manhã, Rafael me buscar muitas vezes no aeroporto sábado de manhã, segunda-feira de manhã, não, sábado à noite, segunda-feira de manhã eu tava no aeroporto. Uhum. E eu não tinha tempo para isso. E ele engatinhando, né, voltando a engatinhar. Só que aí tem um momento que a empresa decide operacionalizar tudo no Espírito Santo, que a matriz é lá, e eu chego para os dois e falo, vamos embora? Lá vai ser melhor pra gente, é uma cidade grande, mas também com qualidade de vida, é praia, eu já vi escola pra você, tipo, eu já tinha visto tudo. Já tinha planejado tudo. E eles não quiseram. A Hannah não quis, ai mãe, meu colégio, meus amigos, o Rafael falou, não, minha família, meus pais e tal. E aí Kátia abre mão de tudo. Né? E aí eu comecei a dar consultoria e tal, e o Rafael já estava numa cantina dentro de uma escola de tecnologia. Já mudou, não vendia. Mas ele é grandão, né? Ele é grande, na época ele já estava bem forte, porque ele veio um palito de São Paulo e depois ele já estava fortinho. E aí ele trabalhava numa cantina que era 2x2, vendendo. Aí aumentou o negócio, né? Era bala, chiclete, pirulito.
coxinha. Aí ele começou assim nessa escola, levava um monte de calote, coitado. Mas estava lá. E assim, firme e forte. Isso é muito lindo dele, né? Essa fortaleza. Daí, eu comecei a dar consultoria aqui e um dia a mãe do Rafael fala, e assim, e ele ficou esse período, porque sem beber, tomando remédio, mas daí ele já começou a beber aos poucos. E os amigos mesmo dele, os mais próximos, amigos de infância, não são de droga, né? Mas eles bebiam. E aí começava, vamos no churrasco. E eu trabalhando naquela grande empresa, viajando um monte, Rafael fazia o quê? De vez em quando, vamos no churrasco. E aí bebia. E voltou a beber. E como um abismo chama outro abismo. Exato, e começou a fumar maconha de novo, começou a usar uma droguinha, mas até aí eu não sabia. Aconteceu um dia eu estava num evento muito importante, fora daqui, né? Falar com ele, tipo, por telefone, tá tudo bem, não vai começar agora, amor, boa sorte. Eu ia dar uma palestra para um monte de gente importante e eu tava muito nervosa e muito feliz. Falei, caraca, né, olha onde eu cheguei. E aí fiz essa palestra, no outro dia eu fui voando para casa porque eu tinha saudade, eu morava em hotel praticamente, então eu queria ir para minha casa, ver minha filha cozinhar, ter vida de gente normal, de uma mulher normal. E aí eu lembro que quando eu estava no aeroporto eu tinha uma conexão, conexão escala, né, que troca de avião numa cidade, e aí foi um momento que eu consegui falar com eles, isso eu quase perdi o voo, então foi uma correria, eu liguei e o Rafael falou assim, oi, tá tudo bem, ele tava com a voz estranha, ia ter um churrasco, não lembro o que era, no dia que eu voltasse, com a família, e ele falou que eu dei PT no carro. Eu falei, o quê? Eu dei PT no carro. E eu não tinha carta, tá, gente? Eu tinha 31 anos nessa época, eu não tinha carta. 31, não tinha carro, ele tinha. Vocês já estavam com o restaurante nessa época? Não. Tava na cantina ainda. Aí eu dei PT no carro, eu não acreditava. Eu falei, não, você tá tirando onda com a minha cara. Porque pra mim era tão impossível aquilo. E ele, não, é sério. Eu falei, passa pro seu pai. Aí eu falei com a meu sogro, é verdade e tal. Eu vim arrasada. Falei, cara, eu estava trabalhando, eu vivo trabalhando, correndo, eu só quero ter uma vida normal, eu só quero ter uma família feliz, só isso. E aí eu vim pra cá e realmente ele tinha sido preso. Nossa. Tá? Então assim, imagina, minha sogra, meu sogro tinha sido preso. E aí pagaram fiança, ele quase morreu, ele quebrou o vidro do carro com a cabeça, tipo, saiu no jornal, foto dele, reagiu quando prenderam ele, porque ele estava embriagado, ele bateu num poste e acordou com a polícia, um monte de gente em cima dele, assim, sabe? Então acharam um monte de bebida no carro. Nossa. É, horrível, aí volta tudo de novo. Ainda bem que não teve vítimas. Sim, Aí volta tudo de novo, Rafael volta a beber, volta a usar droga e tal. E aí eu saí dessa empresa, ele ainda estava bebendo e fumando maconha, porque eu não sabia que ele estava cheirando cocaína. Aí a mãe dele recebe um dinheiro um dia e fala assim, filho, e até então a gente tava tudo bem, né? Aí você quer, eu vou te dar um presente e tal. Aí ela deu pros 3 filhos o presente e deu um dinheiro pra ele, perguntou, você quer um carro ou você quer começar um negócio? Quero começar um negócio. E aí ele fala pra mim, eu vou abrir um restaurante. E a gente morava no sítio, né? E eu, tá bom, vai abrir um restaurante. E eu não acreditava muito, não. Eu nunca, mais uma vez falei isso no início, eu nunca imaginei que eu fosse virar chefe de cozinha e tal. Apesar de amar comer e cozinhar, não imaginava, não sabia tanto assim. Aí ele abre esse restaurante. Ele e o irmão começam a construir, de fato, o restaurante. E mais um pedreiro, que é quase da família. Que é o quintal de casa hoje, né? Que é o quintal de casa, né? Eles, de fato, eles construíram com as próprias mãos aquilo. E aí eu fiz o cardápio, a gente estudou o mercado e tal, e o Rafael até então estava melhorzinho. Bom, a gente constrói o restaurante, eu começo a trabalhar no restaurante, o restaurante começa a crescer e Rafael começa a beber todos os dias. E aí vai, todos os dias, bebendo. Um copo de gin,
um copo de uísque, não sei quantas cervejas. E ele sempre foi o tipo de bebedor que as pessoas achavam, o Rafa é fraco, ele já capota. Ele não dava trabalho, ele dormia. Mas ele bebia muito, porque assim, enquanto as pessoas estavam tipo numa latinha de cerveja, ele já tinha tomado 5. Ele consegue hoje tomar uma garrafa assim de 1 litro de água de uma vez. Acho que ele não tem limite aqui, não é possível. Aí ele volta a beber todos os dias. E quando a gente morava no sítio, o restaurante era no sítio, por isso o quintal de casa era literalmente no quintal da nossa casa. E eu ainda tinha esse controle, porque eu via ele bebendo e não sei o quê. Aí o restaurante cresce muito e a gente decide sair de lá e morar em outro lugar. E aí acontecia, às vezes, de eu sair mais cedo, Rafa, tô indo pra casa. Aí eu ia pra casa e ele ficava. E ele não voltava. Então eu passei anos cuidando do Rafael como um filho, porque ele não podia ficar sozinho. Ele ia pra Boca buscar droga. Ele ia sozinho. Ele nunca precisou de ninguém pra usar droga. Ele ia sozinho. E um dia conversando com vocês, né, a Hannah, ela comentou o quanto isso pesou pra ela, né? Até então a Hannah não sabia, tipo, até uma certa idade ela não sabia, talvez ouvia. Eu lembro que um dia a gente passando na rua, tinha uns maconheiros assim, e ela falou, nossa, o cheiro do meu pai. Eu, meu Deus, imagina a menina chegar assim na frente de outras pessoas, ela reconhecia o cheiro da maconha. Né? Mas sobre cocaína, isso era alguma coisa que eu tentava poupar ela. Quando aquilo começou a ficar pior e eu já não tinha mais a quem recorrer, porque até pra minha família já era difícil, porque imagina minha mãe ouvir esse monte de coisa tantos anos. Gente, eu tô com o Rafael há 20 anos. A gente passou por isso durante 18 anos. Meu Deus, meu Deus. E aí eu já não contava pra todo mundo o que estava acontecendo. E a minha filha já estava grandinha e a gente começou a brigar muito dentro de casa, né? Teve uma vez que eu agredi ele mesmo, eu dei um soco no nariz dele, porque eu falei, você nunca mais vai colocar nada no seu nariz, eu quero ver agora. E dei um soco no nariz dele. Jesus. Foi, porque eu falei, eu vou quebrar mesmo o nariz dele, pra ele nunca mais cheirar cocaína. O desespero, né? O desespero. Na verdade, a gente tá falando isso e uma pessoa que nunca teve essa experiência não tem noção do que é você viver num ambiente como esse, né? Não. Mas aí, tem uma coisa maravilhosa que você fala aí pra mim, que assim, embora, né, seja terrível ouvir você dizer que por 18 anos você viveu isso, mas tem hora do chega, né? Mas sabe, muitas vezes eu me perguntava, eu falei que eu era independente financeira e tal, muitas vezes eu me perguntava, Deus, por que que eu estou aqui? Porque, cara, eu não entendi, sabe, eu podia ter ido embora. Enfim, mas alguma coisa, falar, eu tenho que estar com ele, alguma coisa que eu tenho que estar com ele, era realmente, Deus já era tudo desenhado. E eu sempre amei a minha família, né? E eu sei que ele também. A Hannah, enfim, é uma família linda, que tinha tudo para dar certo. Mas são as estratégias das trevas, né? Uma vida sem Deus, na verdade, uma família sem Deus, muitas vezes ou ela vai para um lugar ou vai para outro, e esse vazio, né? Porque na verdade o restaurante já estava indo bem, né? Sim, aí vocês já começaram a ter outro contexto, né? A gente já tinha tudo. É isso. Nunca quando a gente não tem Deus, até eu conhecer Jesus, eu posso dizer que eu tive tudo que eu quis na minha vida, sabe? Eu tive dinheiro, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu fosse chegar, nunca mesmo, né? E eu não tinha nada, racionalmente parar pra pensar, falar, não me falta nada. E é isso que acontece, sabe? É isso que acontece. Às vezes você não tem um caso de dependência química, de droga dentro de casa, ou de qualquer tipo de dependência, de vício. Mas a sensação é que sempre tá te faltando alguma coisa. O Rafa, ele foi curado do problema dele, né? E eu do meu problema, que são problemas completamente diferentes. Sim. Até porque eu não posso... Quando eu buscava um problema na minha vida, o meu problema era o meu marido. Sabe? Eu falava, cara, porque em mim tá tudo bem. E o problema dele me levava a outras coisas. E é isso que... E as famílias são desfeitas, os casamentos são desfeitos desse modo, né? Dessa maneira, a maioria. Então... E graças a Deus mesmo, ele me alcançou. E como é que foi? E aí, então, aí nesse dia, ele chegou no fundo do poço, né? Porque até então ele tava na beira do fundo do poço, até que teve um dia que eu fui contar pra Hannah, a gente brigou e eu falei pra Hannah, não aguento mais. Os pais já sabiam, essa história de eu agredir ele ainda era no sítio,
né? Então, os pais já sabiam do que estava acontecendo e era recorrente. Só que assim, ele não usava droga todos os dias. Eu falava, você não é dependente, porque um dependente não fica 3 meses sem usar droga. Ele fazia aquilo quando ele estava sozinho. E aí, tem um momento que ele, numa dessas, a gente já morava na cidade, ele não aparecia em casa, e eu e a Hannah saímos. Filha, acordei ela, falei, seu pai até agora não voltou. Eu já não tinha mais força. Eu não conseguia nem mais chorar, porque... Enfim, chamei a Hannah, falou, vamos, foi eu e ela. Falei, não vou acordar seus avós para ir procurar seu pai, porque já aconteceu de eu e os pais dele saírem pela rua, ele não apareceu, ele ficou um dia sumido. E a gente procura o corpo dele. Meu Deus. Polícia, hospital, IML. Eu com os pais dele dentro do carro, a gente andava na Fernão Dias, a mãe dele, olhando pra valeta, atrás do quê? De um corpo, sabe? Então... ele tava nesse nível, assim já, sabe? Nesse nível. E aí, nesse dia cheguei em casa, eu e a Hannah na rua atrás dele, a gente não achou ele. E aí fomos pra casa e ficamos esperando até que ele apareceu. Com a cara mais lavada do mundo. O nariz, já perde a noção completamente. Tipo, a Hannah tá com 18 anos, então a Hannah já era adolescente. Ele com o nariz cheio de cocaína. E eu só falei assim, levanta o rosto. E aí ele fez assim, o nariz completamente chamado. Eu fiz, você tá drogado. Não tô. Eu fiz, como não? Você está drogado. Eu não aguento mais e tal. E falei pra ele, pega as suas coisas e vai embora. Eu não quero mais a minha filha. Você quer isso pra sua filha? Porque ela tem todos os motivos do mundo pra ser uma revoltada. Ela cresceu num ambiente de briga, num ambiente de droga, num ambiente de bebida. E a Hannah sempre foi tão especial, sabe? E aí, eu fui dormir com ela, entrei no quarto, fiquei com ela, a gente orou. Na época a gente rezava, né? E eu não tinha noção de nada, eu não era uma pessoa religiosa. Minha mãe me ensinou a rezar Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo, e foi isso que eu tinha ensinado para minha filha. Mas de fato, eu não era alguém. Eu sabia que eu acreditava em Deus, eu não acreditava em Jesus Cristo, mas eu acreditava em Deus, numa força e tal, e eu me apegava àquilo, porque eu falava, não é possível. Né? E aí, coisas extraordinárias aconteciam na minha vida assim e tal, e eu tinha noção que era ele, que era Deus, mas ok, me tranquei com a Hannah no quarto. E aí, quando eu desci, já era tipo quase de manhã, ele estava usando droga dentro de casa. Meu Deus. E ali foi a gota d'água. E assim, e o restaurante ainda funcionando. Então, quando essas coisas aconteciam, ele não ia trabalhar. Porque depois batia a rebordose, ele ficava numa tremenda de uma depressão. E eu ia. E eu tinha que ir lá vestir uma armadura. E ter que não dormia, totalmente destruída. Eu ia e tipo, fingir que tá tudo bem. Né? E assim, aconteceu nesse dia. E eu lembro que antes de sair de casa, eu falei pra ele, você tá usando droga dentro de casa, acabou. Ou das duas, uma. Ou você vai fazer uma terapia, ou você vai pra igreja. Porque ele fez tratamento com psiquiatra, então ele tomava muito medicamento. Eu falei, cara, você é dependente, Kim, você não pode tomar remédio. Porque você está trocando 6 por meia dúzia. Pela outra. E aí eu falei, só que eu nunca imaginei que ele fosse pra igreja. Né? Nunca imaginei que ele fosse pra igreja. Aí o Marcelo, primo dele, que também já tem um testemunho. Que a gente vai gravar. Então não vou dar spoiler, que é incrível o testemunho do Mar. O Rafa liga pro Marcelo e fala, me ajuda. E liga pra minha irmã. Porque a Renata também já tinha se convertido. E a Renata já vinha intercedendo há muitos anos. E ele foi falando, eu não aguento mais, eu fiz isso, me ajuda, a Renata vai pra igreja. Ele falou que Marcelo ia levar ele pra igreja e eu fui trabalhar. E aí, eu acho que foi numa terça-feira, se eu não me engano, ele foi pra igreja com o Mar, que foi no outro prédio, né? É que o nosso culto fé antes era na terça-feira. Isso. Aí ele foi no culto fé e ali ele aceitou Jesus. Ai, Jesus. Só que eu não tinha ideia do que era, né? Aí eu lembro que minha família estava aqui, de Recife. Era novembro,
ou era dezembro, eu não lembro direito. Eu e a Hannah até tava procurando pra saber quando é que foi, que é o dia certo. Aí eu tava jantando com a minha família num restaurante e toda a minha família, e ele ainda não tinha chegado. A Renata estava em contato. Ele foi pra igreja mesmo, sério, e eu nem sabia o que pensar. Eu falava, meu Deus, o que eu faço? Ai, gente, eu tô aqui emocionada, viu? Não vai... É tão maravilhoso ver o que Deus faz na vida das pessoas. Deus é lindo. E aí ele chegou da igreja, foi pra lá jantar com a gente e todo mundo duro, assim, vocês não de falar, né? Curioso, mas não sabia a reação dele. E ele na dele também, todo durinho, porque ele era aquele cara descredibilizado, né? Que fez um monte de bobeira a vida inteira, então ele se sentia, ou eu vou falar um palavrão novo que eu aprendi, que é o verme do cocô de Jacó, que agora eu sou... ele estava se sentindo assim. E aí ele ficou lá durinho e tal, beleza, mas muda, a gente tava de mal, né? Aí, vida normal, semana normal, tudo. Chegou no domingo, ele afoito pra ir pra igreja, porque a gente nem comentou, a gente tava sem se falar, ele nem me falou como é que foi. Aí eu falei pra Hannah, olha, a gente vai na igreja com seu pai domingo, porque eu passei a vida inteira cobrando uma mudança dele, a gente precisa apoiar ele agora é o momento, minha filha, que a gente tem que apoiar. Não, mãe, nós vamos. Aí tava na finaleira do restaurante, ele, vamos, que eu tenho que ir pra igreja. Eu fiz, calma, a gente vai também. Aí, todo mundo? Aí ele, vão? Aí, vamos. Aí ele, tá, aí já ficou feliz, né? Aí a gente foi, se arrumou e tal, eu não sabia nem que roupa usar. Cheguei na igreja, eu e a Hannah, tipo... né? Aí eu lembro que assim, eu acho que a senhora... Não, aí as meninas estavam na entrada, e aí eu lembro até a roupa que a senhora estava, inclusive, porque foi no dia que a senhora pregou, que eu me converti. Aí, eu e a Raninha, aí a gente sentou já lá na frente mesmo, e aí beleza, começou o culto. Se eu disser que eu lembro o que foi pregado, não lembro. Eu não lembro a palavra. Eu só lembro que no momento do apelo, eu só lembro de chorar o tempo inteiro, e no momento do apelo, de eu ser invadida de um jeito... Glória a Deus. Inexplicável. Inexplicável. E é como se fosse uma onda mesmo. Eu digo isso em todas as minhas orações. Quando eu vou consolidar alguém, eu oro dessa maneira. Tipo, Senhor, inunda essa pessoa como o Senhor me inundou. Sabe? Porque todo inunda e preenche cada espaço vazio dessa pessoa como o Senhor preencheu em mim. Porque foi assim, era inexplicável. O meu corpo era físico, meu corpo, eu não estava conseguindo ficar em pé. E eu e a Hannah assim, juntinho, chorando. E eu lembro que a mãe do Marcelo, a tia do Rafa, né, tia Maria, fazia assim, vocês não vão aceitar Jesus? Vocês não vão aceitar Jesus? E aí eu falava, e eu lá, né, chorando, e ela cortando minha unção. Eu, tia, para, me deixa aqui, orando. E aí foi o primeiro apelo, a senhora fez um apelo. Mas eu preciso falar de novo. Tem alguém aqui? E a senhora fez o segundo apelo. Segundo, falou novamente. E nessa hora eu falei pra Hannah assim, filha, vamos, ela, vamos, mãe. E a gente foi. E ali, aí foi pra... Nunca mais, eu digo, nunca mais sair da presença dele. Glória a Deus. Eu digo que ali, o Rafa, ele foi curado de um jeito. E eu fui curada de outro, porque aquele vazio que eu falei o tempo inteiro, ele foi preenchido naquele dia. Glória a Deus. Sem conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus. Aquele vazio foi preenchido em mim naquele dia. E aí, a vida da gente mudou naquele dia. Tudo mudou. Eu ouvi muitas vezes assim, sabe? Tipo, as pessoas falando pra mim, ela tá no primeiro amor, porque, gente, eu me converti naquele dia. Aleluia. Tudo mudou na minha vida naquele dia. E o Rafa também, a nossa vida mudou completamente. E aí eu ouvi assim, você tá no primeiro amor, porque tudo pra mim era Jesus, era Jesus, era Jesus. E eu, assim, eu não sabia nem me comportar. E é muito lindo, porque tudo vai acontecendo, tipo, sem que a gente perceba. A gente é transformado. Né? Porque... aos poucos, tipo, eu já não conseguia me vestir do jeito que eu me vestia. Na academia eu já estava diferente e foi tudo mudando porque... E é inexplicável.
É Ele mesmo que vai mudando, o Espírito Santo que vai mudando a gente mesmo. É algo tão maravilhoso, né? A obra de Deus na nossa vida, gente, é algo tão fantástico, né? Você poder ver, existem coisas que ninguém vai poder fazer na sua vida, mas quando Jesus entra, né? E quando você permite, porque eu entendo também que houve uma permissão da sua parte para o agir do Espírito Santo, para que o Senhor te conduzisse, né? E as suas respostas, né? A tudo isso. E pastor, eu acredito assim, que eu penso, você tem um problema, você tá... Gente, se aquilo tá bom, eu não quero sair dali. Por que eu vou arrumar problema na minha cabeça? Aquilo tá bom daquele jeito, né? Eu permiti, e eu busco, e eu quero, e é isso, é vivendo de glória em glória mesmo. Cara, eu sou abençoada todo dia, a minha família é abençoada todos os dias, desde sempre, sabe? E muito mais eu vejo que ele já me abençoava, o agir dele na minha vida desde antes. Mas depois que eu me converti, porque de fato as escamas, né? A gente passa a enxergar com outros olhos e coisas muito milagrosas acontecem na nossa vida. E com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro das nossas empresas, né? E o Rafa, músico, eu nem sei se eu posso falar porque ele vai contar, ele vai contar. Mas ele é resgatado também, né? Glória a Deus, né? De um jeito que aí eu vou deixar para ele contar, mas minha vida foi de fato transformada por Sua Jesus. família, minha né? família Você foi teve transformada. uma família restaurada. Esses dias a gente gravou ali, né, com uma palavra, o que eu encontrei aqui: amor, mesmo, amor e restauração. Glória a Deus. Eu fui restaurada como mulher, né? O mundo, ele educa e ele prepara mulheres para elas serem independentes, e é uma independência mesmo distorcida, né? E eu era aquela mulher independente financeira, autossuficiente, só que não, porque era exatamente aquilo que eu não queria ser, porque eu queria um marido, eu queria um parceiro, uma pessoa que cuidasse de mim. É porque a palavra de Deus, na verdade, ela vai colocar as coisas no lugar, né? Ela vai, quando a gente entende isso e a gente tem um posicionamento como família, né? Como mulher, como homem, como filho, enfim, como pais, as coisas entram no eixo, né? Elas entram no seu lugar, né? E é algo maravilhoso. Ai, Kátia, é coisa linda. Eu ficaria umas 2 horas aqui conversando com você. A gente precisa terminar, né? A gente precisa terminar. Mas eu quero terminar falando uma coisa que me marcou muito, né? Que a Hannah, a sua filha, falou um dia. Tava perto do aniversário dela, né? A gente fica... E ela falou assim... que quando a sua família, né, o Rafa tinha esses problemas com droga, era sempre perto do aniversário dela. Então, ela tinha essa marca, né? E como o Senhor, Ele restaura tudo, né? Como o Senhor restaura tudo, e hoje poder vê-la, né, com essa doçura que ela é, com essa família incrível, ver o Senhor restaurando isso e preenchendo, né? Porque aí a gente vê, tá bom, tinha um problema com droga, mas tinha um problema financeiro, mas não é só isso, não é algo mais. Jesus, Ele vem para preencher todas as áreas da nossa vida e gerar uma transformação. Exatamente, porque ele é poderoso não só para curar, né, uma doença, gente, é para restaurar mesmo. É algo que você nunca viveu, você nunca vai viver. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, a maior fortuna do mundo, você pode ter muitos amigos, conforto, beleza, saúde, mas olha, é inexplicável. A senhora postou esses dias que a glória de Deus, ela não precisa ser explicada, ela precisa ser experimentada. E é isso. Gente, eu espero que esse testemunho tenha edificado muito a sua vida. Então, como eu disse no começo, eu já quero convidar você a compartilhar isso com alguém. Ajuda a gente a falar para mais pessoas que têm esperança. Ajuda a gente a falar para mais pessoas que quando Jesus chega na nossa vida, as coisas são transformadas. Que eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar no coração de alguém. E se você está nos assistindo hoje, talvez você está tão sem esperança, eu quero dizer para você, Jesus sempre foi e vai continuar sendo a resposta. Não é uma mudança de uma vida financeira, não, é Ele, é Jesus, tá? E eu quero convidar você, né? Vem fazer uma visita pra gente, né? Se você é daqui de Bragança, nós estamos aqui na Igreja Batista da Lagoinha, hoje na Rua da Fraternidade, número 400, ao lado da FATEC. Nós temos cultos às quartas, nós temos GCs às quintas, nós temos cultos de jovens aos sábados, domingo, manhã, tarde e noite.
e eu tenho certeza que o Senhor tem algo para fazer na sua vida. Procurei nas redes sociais, tá bom? Mas simplesmente responda ao chamado do Senhor, porque Ele tem um novo começo para você. Kátia, muito obrigada. Que o Senhor continue, né, te levando nessa jornada de crescimento, né, que você continue. Hoje está aí, gente, seminarista, fazendo carisma, já ajuda na consolidação, porque ela entendeu a grandeza desse amor. E eu tenho certeza que é isso que Deus tem para você. Um beijo e até o próximo episódio.